a gente já começa a conversar com o Augusto. Bom, agora boa noite oficialmente a todos. É que acontece, eu sempre dou uns minutinhos, né? Porque já conheço a turma, galera atrasa, né? Agora começou a entrar gente em mais volume. Eu abri antes a sala, o pessoal vai entrando depois, não tem jeito. E eu estava em simultâneo aqui, avisando no Instagram para o pessoal sobre o workshop, né? E passando as informações do grupo do Telegram, onde a gente coloca dicas, coloca material lá para vocês, etc. Tá? Eu não sei se todos já participaram antes das aulas anteriores, acredito que da boa parte tenha participado das aulas pretéritas, que a gente começou segunda-feira. O workshop é absolutamente gratuito, né? A gente está falando sobre descomplicar a primeira fase do concurso da Magistratura do Trabalho e do MPT. E a ideia é dar aulas com conteúdos para vocês estratégicos, né? A gente não vai, vamos dizer assim, não dá para a gente fazer um conteúdo jurídico grande, porque, na verdade, é uma semana de aula com conteúdos estratégicos de orientação, fundamentalmente, de como se preparar, que caminho seguir e por aí em diante. A nossa temática de hoje, né? A gente começou segunda-feira falando sobre a preparação, melhor dizendo, sobre a organização dos estudos, né? E quando falamos sobre essa organização, veio a Flávia aqui conversar com vocês, explicou, né, sobre como organizar o tempo, dividir as matérias, dividir os horários, organizar a vida, e inclusive falou sobre o planner, né, que a gente tem no curso Pró Primeira Fase da Promage, Pró Primeira Fase 2022. Este planner, ele é uma planilha editável, né? A Flávia mostrou para vocês essa planilha, inclusive, como funciona, para você organizar a sua vida, com os horários, com as revisões, com as questões, etc. Tá? Terça-feira, falamos especificamente sobre a temática, né, ontem, sobre as diferenças de estudo para a magistratura do trabalho e para o MPT, né, as semelhanças e as diferenças. Aí veio a Carol Irata, procuradora, falou das duas, trouxe estatística para vocês, falou do número de questões, etc., que é importante para direcionar aí o seu foco principal. E hoje teremos o Augusto, meu amigo Augusto, que gentilmente, enroladíssimo que está em Brasília, conseguiu participar da aula com a gente, apesar de todos os diversos compromissos pelo MPT que ele vem tendo aí por conta da PGT. Né? Eu acho que o Augusto depois se apresenta e conta aí que ele está assessorando na Procuradoria-Geral do Trabalho. Enfim, hoje ele vai falar com a gente sobre as diferenças de estudos para as matérias centrais e periféricas do concurso, né? E aí, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Eu vou participando aqui também, a gente vai trocando uma ideia, mas, claro, a palavra principal é com Augusto. Amanhã, a gente vai ter a abordagem de estudo na prática, questões, como treinar por meio de questões. A Flávia falou muito de questões na segunda-feira. Amanhã o Douglas vai trazer questões de primeira fase com vocês, vai conversar sobre essas questões ao vivo, tá? E sexta-feira a gente vai falar das novas matérias da Resolução 75 do CNJ, que é uma das diferenças, né, da magistratura e do MPT em matérias. Aí vai vir o Leandro Fernandes falar com a gente sobre isso. Legal? Antes de eu passar a palavra para o Augusto, eu sempre aproveito o comecinho, porque aí eu já faço a divulgação do curso Pró Primeira Fase. Acho importante relembrar que o curso tem 3 pilares fundamentais, quais sejam, primeiro, a organização do estudo, que foi o que a gente viu com a Flávia, que inclusive gravou esse conteúdo de aula, ou seja, a gente tem uma parte de ensinar a como organizar sua vida e seu estudo antes de começar a estudar, senão você está estudando igual um doido de forma errada. Um segundo pilar, que é aprender o conteúdo efetivamente, e isso funciona por meio das videoaulas. São videoaulas direcionadas para as carreiras de juiz do trabalho e procurador do trabalho. Tudo foi gravado por especialistas, tá? Nas respectivas matérias.
A grande maioria do corpo docente é de juízes e procuradores do trabalho, mas nós temos professores que são de outras carreiras por conta das suas especialidades, por exemplo, direitos humanos é um defensor público, né? Previdenciário é uma advogada previdenciarista e por aí em diante. E essas apostilas servem para você formar sua base sólida de conhecimento para a primeira etapa. E, em terceiro lugar, são as revisões, o terceiro pilar. Essas revisões você vai fazer como? Por meio das próprias videoaulas, porque você pode assistir 3 vezes, dá para colocar acelerador de vídeo, inclusive, para, às vezes, rever alguma coisa. O Augusto falou uma coisa, você quer rever o que ele falou lá na aula de internacional rapidinho. Você põe acelerador de vídeo e reprisa o conteúdo. E por meio das apostilas em PDF, que a gente disponibiliza no site, e que você pode fazer download, imprimir, fazer suas anotações nela depois, enfim, você faz o que você quiser. Certo? Então, anotem, entendido como é o curso próprio, já falo, vendo logo o peixe logo de cara. Depois, se tiverem dúvida, vão mandando aí no chat, eu vou respondendo, no final da aula eu vou voltando e respondendo com vocês. Augusto, fique à vontade, a casa é tua, se apresente, pode começar por onde você quiser, falar o que você quiser, está liberado. Obrigado, André. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Pronto. Sim, estamos ouvindo. Bom, pessoal, agradeço ao André, o convite, meu amigo André, né? Bebedor de vinho, então, gente muito boa. Ele gentilmente me convidou para estar aqui com vocês e para mim é um prazer, né? Ele falou que eu estou um pouco enrolado, né? Eu estou muito enrolado, mas eu até fiquei preocupado se teria algum problema com o horário, porque ontem eu tinha uma reunião, eu estou aqui em Brasília, estou no hotel, né, inclusive, e eu tinha uma reunião, né, junto com a OEA, até a ANAMATA está presente, sobre a questão lá da NR36 e tudo mais, e a reunião era para ter 1 hora de duração, ela acabou se estendendo por quase 2 horas. Né? Mas, graças a Deus, hoje eu consegui me desvencilhar cedo, né, para poder estar aqui com vocês. Bom, eu vou me apresentar, né, faz parte aí do protocolo, né? Meu nome é Augusto Griego Santana Meirinho, sou procurador do trabalho, né, desde 2009. Antes, fui procurador do INSS, né, procurador federal. Atualmente, eu estou lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, que é o estado do Ceará, né, e antes estive lotado em São Paulo e em Santos. E comecei a minha trajetória no Ministério Público do Trabalho em Manaus. Então, a gente, quando entra na carreira do MPT, a gente normalmente vai para alguma dessas regiões, né? Região norte, sobretudo, né? Ou algum interior aí da região centro-oeste, enfim, né? Tudo depende do número de vagas, mas, e atualmente, né, o André até falou, eu sou secretário de Cooperação Trabalhista Internacional da PGT, o que me tem aí, né, feito me desdobrar em 3 e 4. E, além disso, estou na Câmara de Coordenação e Revisão como suplente, né? Ou seja, né, a gente é o multi-homem, né? Quem se lembra dos Impossíveis, né, vai lembrar do desenho, vai lembrar do multi-homem. Pessoal, então vamos lá para o nosso tema. Primeiro de tudo, espero que todos estejam bem, se cuidando, vacinados, enfim, se cuidando por causa da pandemia. A pandemia modificou completamente nossa vida, então nós estamos aqui nesse ambiente presencialmente, juntos, mas distantes. Espero que em breve a gente possa estar em sala de aula, né, juntos, presencialmente. Eu ainda acredito que seja uma interação mais profícua, né? E desejo a todos, antes de tudo, sucesso aí nessa trajetória. É uma trajetória longa, né?
estudar para o concurso top, como são os concursos trabalhistas, sobretudo da magistratura e do Ministério Público do Trabalho, não é uma missão simples, não é uma corrida, né, de curta distância, né, é uma maratona que pode levar alguns anos, né, e tudo depende, a aprovação é certa, desde que você não desista, né? Então, vai chegar o momento que, né, Deus vai olhar assim, já estudou bastante, já fez muito concurso, vou deixar passar, né? É claro, tudo depende do esforço de vocês, eu falo isso brincando, né? Mas eu fiz alguns concursos, não passei, né, de primeira, né? Fiz alguns concursos, fiz concurso para magistratura, fiz concurso para o Ministério Público do Trabalho. A minha colega deve ter conversado com vocês, a Irata deve ter falado sobre o perfil de cada um dos concursos, né? Muita gente me pergunta se é possível estudar, fazer os dois concursos ao mesmo tempo, mesmo considerando o perfil diverso da prova, né? E eu respondo que sim, é possível, desde que você tenha estratégia, né? Eu fiz os dois concursos simultaneamente, preferia o Ministério Público do Trabalho e fiz magistratura e fiz o MPT, né? Passei na magistratura no TRT da terceira região, simultaneamente a ter sido aprovado no MPT. Né? Então, isso demonstra que, se você tiver estratégia, né, você pode, né, fazer os dois concursos e aí ter a vantagem de poder escolher pelo melhor ou pelaquele que você, né, tem mais afinidade, você se identificaria melhor profissionalmente, né? E aí, cada um tem a sua preferência, né? Acredito que a maioria prefira a magistratura. A gente tem observado isso nos cursos de correção de questão, né, de segunda fase, né? A grande maioria opta pela magistratura, né? Alguns pelo Ministério Público, alguns fazem magistratura e Ministério Público simultaneamente, né? Eu não vou dizer que o Ministério Público é melhor ou pior do que a magistratura, é um pouco diferente, né? Ele tem algumas possibilidades de exercer uma atividade de campo, etc., que às vezes a magistratura limita bastante, né, em função da dinâmica da profissão. Enfim, mas a ideia é falar um pouquinho sobre, né, o que o Promase identificou como matérias centrais e matérias periféricas, né? Primeira coisa, você tem que ler o edital, né? Tem que conhecer o edital. Nós temos duas resoluções que são importantes, né? A resolução, né, da magistratura, a principal que rege depois a resolução, né, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é a resolução do CNJ 75, né? Essa resolução, ela lista as disciplinas que são comuns, né, aos concursos da magistratura. Então, ela é uma resolução genérica e demanda que vocês também leiam, né, a resolução específica, né, e o edital do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? O André está muito mais informado do concurso da magistratura, não sei se, né, vai ser um concurso nacional, né? E se o André puder depois falar um pouquinho, se há algum boato, né, de, no futuro, voltar os regionais a fazerem os seus concursos. Se quiser, eu aproveito e falo alguma coisinha, não tem problema. Estou aqui acompanhando. Você que me diz. Quer que eu fale um pouco disso?
Se você achar que é pertinente, Claro, né? eu até comentei com alguns ontem, né, a questão dos concursos, magistratura, como eu comentei, no final o pessoal ficou para tirar dúvida, né? Teve uma galera que foi embora, ficaram alguns querendo tirar dúvida. Para a magistratura, nós temos vagas, né? Tem vaga, tem bastante vaga. Nós tínhamos um problema orçamentário no passado que impedia a realização de concursos. Pelo que consta, né, de orçamento, nós teremos orçamento para a realização de concursos. Teremos dinheiro, digamos assim, né? Se será realizado é outros 500, é uma decisão que envolve aspectos políticos que, por vezes, a gente não tem como prever. Mas, em tese, há o dinheiro disponível e há vagas. Acredito, mas aí acreditar mesmo, não há nenhuma informação oficial, que tenhamos, né, concursos esse ano na magistratura, mais provavelmente segundo semestre, né, que tem edital. Até porque, primeiro semestre, tudo muito difícil de acontecer algo nesse tempo recorde, e, ao que tudo indica, né, não teríamos mais o nacional, provavelmente voltaríamos para o regional mesmo, né, talvez até regional com um aproveitamento nacional ou alguma coisa do gênero. Mas a tendência é que sejam regionais novamente, como era antigamente, né? Que era, até por conta da autonomia administrativa dos tribunais, essa questão do nacional ela sempre gerou um pouco de controvérsia por conta dessa unificação, né? Como eu conversava outro dia com colegas, é diferente do MPT, né? A carreira de juiz ela é regional, né? Ela não é nacional. A carreira do procurador ela é nacional. Então, isso gera um pouco de... quando se fez o concurso nacional, gerou um pouco de polêmica e algumas controvérsias, digamos assim. Mas, ao que tudo indica, é esse o cenário. Para o MPT, se não estou enganado, né, pelo menos foi o que eu ouvi de comentários de colegas e amigos procuradores, é que, em tese, vai ter concurso esse ano, não é isso, Augusto? Exatamente. Normalmente tem concurso todo ano, né? E já ouvi, né, de que deve, após eu acredito que já se deu posse, inclusive no início desse ano, a mais alguns colegas que tinham sido aprovados no concurso. Eu só não tenho certeza se todos, né, tomaram posse, mas a expectativa é que esse ano saia um novo edital, né? E aí a sugestão é que, né, quem está se preparando para a magistratura, ainda não saiu o edital, né, faça o concurso do Ministério Público do Trabalho, né, como treinamento, né? Sobretudo porque na primeira fase vão cair as matérias dos 3 grupos, né, do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, e aí você já está se preparando também para a magistratura, né? A magistratura tem aquelas questões que foram colocadas pelo CNJ, né? Aquelas questões de formação humanística, política, etc. Então, já tem mais essa questão mais complexa, né, de ter que estudar essas matérias de formação humanística. São matérias legais de estudar, né? Não são matérias, né, ruins, né? São matérias, talvez uma ou outra, mas acaba não tendo jeito, né? Eu costumo dizer, André, que você tem que estudar tudo que vai cair na prova, né? Você tem que se preparar para qualquer tipo de pergunta, seja, né, uma pergunta envolvendo uma disciplina central como uma disciplina periférica, né? Porque, né, você vai ter, ao longo, né, das provas, né, que enfrentar essas perguntas, né? E se você,
numa estratégia equivocada na preparação, entender que alguma matéria que está previsto no edital, você pode deixar de lado, porque ela é cobrada menos, né? Ela é considerada menos importante, né, do que aquelas matérias que seriam as principais, né? Você pode acabar deixando de estar dentro do número de aprovados, por exemplo, na primeira fase, né, porque você acertou tudo que a maioria acertou e deixou de acertar aquelas questões que seriam secundárias, periféricas, né, estatisticamente, né, falando. Né? Eu não gosto muito de estatística porque ela não acaba não mostrando tudo, né? Tem até um ditado que eu não vou falar não, porque está gravando, né? Mas a estatística mostra tudo menos o essencial, na verdade, né? E isso quer dizer o seguinte, aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? E eu acho que isso pode ser importante porque, né, leva a minha ideia de como nós devemos encarar as disciplinas periféricas. Quais seriam as disciplinas centrais? Grupo 1 e grupo 2. Né? Essas são disciplinas, pensando no Ministério Público, são disciplinas que vão ser cobradas, né, na prova, na segunda fase, na prova discursiva. Então, as disciplinas do grupo 3, que é direito penal, direito previdenciário da Seguridade Social, né? Até o edital está um pouco truncado, né? Seria melhor, talvez, falar em direito da Seguridade Social ou direito da Previdência Social, mas acabou misturando, né? A resolução, né? Não o edital, a resolução propriamente dita. Direito internacional e direito comunitário. Né? Então, essas disciplinas, elas, né, são consideradas, ou podem ser consideradas para o Ministério Público como disciplinas secundárias ou disciplinas periféricas. Né? Por quê? Porque vai cair, né, na prova objetiva, vai cair, né, em tese, por causa do número reduzido de questões, né, talvez com não tanta profundidade, e depois ela vai ser cobrada, né, lá na prova prática, dentro, né, do problema que vai ser, né, colocado, né, para vocês resolverem. A peça, né, processual, que eu chamo de peça autoral, que é qualquer peça possível que o procurador depois, né, venha a manejar na sua atividade profissional. Né? Então, pode ser parecer, pode ser ação civil pública, né? Pode ser um recurso de revista, uma, né, ação rescisória, ou seja, o espectro é bastante amplo. Normalmente é uma ação civil pública, é a petição inicial de uma ação civil pública. Né? Mas pode ser uma outra peça, né? Pode ser mais de uma peça, inclusive. Né? Não é o que se espera, porque a prova, ela, né, tem um tempo, né, relativamente curto para se, né, cobrar duas peças, mas não impede. Se não me engano, o último, se não me engano, não, com certeza o último foi um recurso de revista. Foi a exceção da exceção, caiu um recurso de revista, né? E aí até a gente discutiu um pouco, né? Porque causou assim, um ruído. Mas por que um recurso de revista? Quem faz um recurso de revista é um procurador regional, né? Né, o candidato, não ser aprovado, ele vai entrar como procurador do trabalho, vai lá para o interior, enfim. Mas nada impede que o procurador do trabalho, né, faça um recurso de revista. Né? De repente, ele está substituindo no segundo grau, ele está numa regional em que tem
poucos procuradores regionais, ou não tem nenhum, né? Eu estive lotado, a minha primeira lotação foi em Manaus e não tinha nenhum procurador regional, né? Então, eu fazia acabei de tomar posse, tinha acabado de tomar posse e estava fazendo sessão, né, no tribunal, né, junto lá com os desembargadores. Então, isso tem, né, essa peculiaridade na carreira do Ministério Público. Às vezes a gente vai para uma regional, e normalmente é isso, vai para o interior, vai para uma regional do norte, e já vai, né, atuando no segundo grau, enfim. Então, sob esse ponto de vista, não está errado cobrar um recurso de revista, né? Uma coisa que a gente tem que fazer... Desculpa até te interromper, mas até para aproveitar o gancho do que você falou, e até respondendo um pouco o que a Heloíse me perguntou, eu vi que tem outras perguntas para trás, eu vou responder depois também, tá? Mas a gente tem um bom histórico de aprovações, o curso tem bastante tradição, que a gente é especializado na área trabalhista, então a quantidade de juízes e procuradores é bem relevante. E um ex-aluno nosso, né, o Jaime, que até ficou amigo meu, gosto muito dele, ele foi para uma cidade pequena dessa, e eu conversei com ele esses dias, ele falou, tô atuando no tribunal. Ele acabou de tomar posse, faz, sei lá, 3 meses, 4 meses, ele é dessa última leva, e ele falou, tô no tribunal. Eu falei, caramba, tá, já, né, já chegou... Já chegou chegando, pô. Chegou chegando, já não teve nem tempo para aclimatar muito, não, já começou no tribunal. Foi só para fazer esse parênteses. E isso é verdade. Então, o que a gente pode pensar, por que cobrou um recurso de revista? Não, a gente tem que estar preparado para qualquer peça, né? Por mais que seja remoto o recurso de revista, porque seria um procurador regional a fazer isso, e vejam, eu já tenho mais de 10 anos no Ministério Público, não tenho nem previsão de ser promovido a procurador regional, né? Então, enfim, mas eu já tive que fazer recurso de revista, já tive que fazer essas que seriam mais do procurador regional. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Por que eu estou falando isso? Porque na prova prática cai qualquer disciplina, né, dos 3 grupos do Ministério Público, né? Então, eu não posso achar, né, numa estratégia de que eu estou me preparando para a prova objetiva. É claro que a nossa preparação inicial para a prova objetiva, ela é uma preparação completamente diferente, é uma preparação estratégica, né? Porque ali nós temos, na verdade, uma nota de corte que vai selecionar um grupo, né, que pode tirar, né, candidatos extremamente preparados para a segunda e a terceira fase. Mas ali, na verdade, é uma separação, né, que muita gente diz que é um pouco cruel, né, porque, né, às vezes não avalia conhecimento, né, e desenvolvimento intelectual, e sim capacidade de armazenamento, né, de estudar a lei seca, né? E eu nunca gostei de estudar a lei seca, né? Eu prefiro estudar um pouco a lei molhada, derrubava um café nela, né? Porque eu acho que a gente já deve fazer uma preparação, né, simultânea. Mas aí eu já estou... Né? Ou seja, estudar, né, estrategicamente para a primeira fase, que é importante, mas também fazer uma preparação paralela dentro do meu cronograma, da planilha que, né, o André falou, das horas que eu vou dedicar de estudo, né, para as disciplinas. Logicamente, a gente vai dedicar mais atenção para as denominadas disciplinas centrais, né, que são basicamente direito do trabalho, né, individual e coletivo, né? Eu não gosto de direito coletivo, né? Não adianta, tem que estudar, e tem que estudar com profundidade, porque é considerada uma disciplina, né, dentro do direito do trabalho importante, né? Você vai, claro, dar mais atenção ao direito coletivo do trabalho, talvez, né, no Ministério Público do Trabalho, que tem, inclusive, uma coordenadoria específica para tratar de liberdade sindical e diálogo social, que é a CONALES, né? Mas o juiz, né, vai lidar com
ações coletivas, vai lidar com greve, vai lidar, né, com diversos temas que são atos antissindicais, diversos temas do direito coletivo. Então, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito constitucional, né, eu diria, e mais processo civil, né, processo civil para o juiz é muito importante, para o procurador também, mas, né, eu entendo que para a magistratura, processo civil e processo do trabalho são disciplinas essenciais. Tá? Eu acredito que essas são as disciplinas top. Né? Por que eu digo top? Não são as disciplinas, só essas disciplinas centrais. Existem outras, mas elas são tops por quê? Porque todo mundo vai estudar isso com muita profundidade. Todo mundo vai dedicar, né, o grosso da sua preparação nessas disciplinas. Então, todo mundo vai estar nivelado. É claro, não aquele que caiu de paraquedas, vou fazer, eu tenho abrir o concurso, né? Aí vai fazer o concurso da magistratura, do trabalho, mas ele está estudando para juiz, né, de direito, aí estudou para, né, vai fazer o concurso para juiz militar, etc., né? E atira para tudo quanto é lado. Né? Esse não vai estar preparado, mas quem faz concurso para magistratura e quer uma carreira da magistratura, esse candidato ele vai estar nivelado por cima nessas matérias. Né? Direito do trabalho, processo do trabalho, processo civil e o direito constitucional. A diferença, pessoal, vai ser feita nas matérias periféricas ou matérias secundárias. Bom, para completar, eu entendo que matéria também é principal direito administrativo, direito civil, formação humanística e o estatuto jurídico da magistratura. Isso pensando no concurso para juiz. Para concurso do Ministério Público, também na prova discursiva e na prova oral, vai cair, né, direito constitucional, direitos humanos, direito do trabalho individual e coletivo, processo do trabalho, processo civil, direito civil e direito empresarial, regime jurídico do Ministério Público e direito administrativo. Né? As outras disciplinas, portanto, não essas que cairiam na prova discursiva, ou na prova discursiva e na prova oral no Ministério Público, né? As outras que cairiam na prova objetiva e na prova oral, e na prova prática seriam, fora essas do grupo 1 e do grupo 2, as outras seriam matérias periféricas. Né? Portanto, direito internacional, direito comunitário, direito penal, né? E direito previdenciário. Né? Bom, eu posso aproveitar e fazer um adendo aqui, Augusto, até para aproveitar a deixa. Como às vezes a gente tem dificuldade de fixar essas matérias, né? Fixar assim, essa divisão do que é periférico, do que é central. E até para aproveitar o gancho, o que eu percebo até pelo histórico de concursos passados né, pela experiência na preparação de candidatos, até no curso de discursivas, até para quem não sabe, o Augusto é professor de discursivas com a gente aqui na Promages. Alguns perguntaram ontem sobre o curso de discursivas, então sou eu e o Augusto que fazemos, né, visão juiz do trabalho, visão procurador, né? A gente tenta mesclar as questões das rodadas. Depois, se o pessoal tiver dúvida no final, eu falo um pouco das discursivas, que é outra temática. Até passo o link lá da lista de espera do curso. Mas o que eu costumo dizer é, a discursiva, né, ela acaba sendo um bom sinal do que é central, do que é periférico.
E mais do que isso, né, o que costuma cair na discursiva? Sem se preocupar nem tanto com o que consta ali no edital e tal, né? Pensar no que é o cerne da atuação de um juiz ou de um procurador. Né? Não vai ter previdenciário, porque o procurador do trabalho, o juiz do trabalho, ele não atua com previdenciário. Né? Muito pouco, né? É muito pouco que a gente trata de previdenciário no dia a dia, apenas como reflexo. Não vai falar de penal. É óbvio, o juiz do trabalho não mexe com penal. Né? Então, pensar o que é o dia a dia de um juiz ou de um procurador. E o Augusto bem disse, um juiz do trabalho, por exemplo, processo do trabalho e processo civil é o cotidiano. Todo dia eu tenho que lidar com o processo do trabalho e processo civil, porque o processo do trabalho ele é incompleto, a gente precisa recorrer ao CPC, né, ao processo civil, muito. Então, só com esse discernimento você acaba já conseguindo identificar as centrais que precisam de aprofundamento, né? Que precisam aprofundar mais no seu estudo. E mais do que isso, você começa a perceber, quando você começa a enxergar essa lógica, que as periféricas, quando aparecem, e aí eu gostei dessa definição do Augusto, as top, tem as top, né? Aquelas que são bem centrais mesmo, tem algumas que são centrais no edital, mas que aparecem pouco. Essas que são centrais no edital e aparecem pouco, como administrativo, tendem a aparecer, por exemplo, como de forma conexa a uma top. Por exemplo, administrativo costuma aparecer muito o quê? Empregado público, competência envolvendo a administração pública, responsabilidade do ente público na terceirização, representação do ente público em juízo, né? Ou seja, há uma tendência dessas não tão fortes, né, do nosso dia a dia aparecerem como matérias conexas na discursiva. Bom, se isso é conexo na discursiva, na primeira etapa, certamente o aprofundamento não vai ser tão grande, porque a primeira etapa, para as matérias não tão relevantes para nós, tende a ficar mais no raso. Né? Desculpa, aproveitei o gancho aí, fica à vontade. Mas é isso mesmo, André. O que a gente tem que fazer, né, como estratégia? A gente tem que, né, primeiro, né, ler o edital, conhecer, né, quais são o conteúdo de cada disciplina, ainda mais quem está começando agora a trajetória nas carreiras trabalhistas, né? Eu não falo perder tempo, eu falo ganhar tempo estudando o edital. Separa lá os 2 dias, uma semana, né? Faz uma análise aprofundada, né, do edital, disseca o edital mesmo, né? E aí pega a planilha, né, que o Promás aí tem como ferramenta e faz o seu horário de estudo. É importante. Eu fiz isso na minha preparação, eu tinha até um caderninho, eu já comecei a perguntar, eu fiz as minhas tabelas com todo o edital e, né, imprimi e encadernei. E isso me acompanhou ao longo de toda a preparação, de todos os concursos que eu fiz. Eu fiz, eu acho que 5 concursos para o MPT, né? Fiz uns 4 para a magistratura. Então, isso me acompanhou, né, em toda a preparação, e eu fazia o meu cronograma, e ali nesse meu, vamos dizer assim, no edital das disciplinas, eu tinha um espaço para marcar, né, a evolução do meu estudo, e eu tinha um cronograma, um quadro de estudo semanal, né, para compatibilizar, por exemplo, o meu horário de trabalho com o meu horário de estudo. Né? Eu era procurador federal, né, e tinha as minhas atribuições, e eu tinha que estudar, né, quando era possível. Então, independe se eu tenho 10 horas para estudar, porque eu tenho um lastro para que eu apenas estude sem precisar trabalhar, mas, né, muita gente trabalha simultaneamente, tem outro
cargo público, trabalha no escritório de advocacia, que a gente sabe que é pesadíssimo, né? Ou em outra atividade, e a gente tem que estudar dentro do prazo. Então, a gente não tem que ficar, né, assim, pensando, eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho. Não, é possível passar desde que nós organizemos o nosso estudo, né? Então, nessa primeira fase, a gente tem que estudar todas as matérias, logicamente, né, é bom conhecer as provas anteriores, fazer uma análise das provas, verificando o que cai mais, o que cai menos, qual a profundidade. Por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, né, uma das disciplinas que seria periférica é direito internacional, mas a profundidade que é cobrada, inclusive na primeira fase, ela demanda que a gente conheça até o conteúdo de algumas convenções internacionais, né? E não é porque que ela não vai ser cobrada, por exemplo, direito internacional não vai ser cobrado, né, na prova discursiva ou na prova oral, por exemplo, que a gente não vai entender que ela é importante. Por exemplo, na prova na peça, né, pelo menos para o Ministério Público, o direito internacional tem sido cobrado com certa frequência e até, né, nos espelhos com uma certa profundidade. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho tem cada vez mais utilizado o controle de convencionalidade. Então, passa a ser muito importante para o Ministério Público conhecer as convenções internacionais, sobretudo da OIT, mas também, né, a Convenção, né, de Direitos Humanos da OEA, o Pacto de São José da Costa Rica, né, porque nós temos uma atuação diferenciada, inclusive, junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com algumas sentenças, inclusive, que nós nos manifestamos, né, por meio de petição e até mesmo oralmente, né? Fomos ouvidos em algumas sentenças, etc. Então, demanda, apesar de a gente pensar, cai pouco, cai lá, sei lá, 3, 4 questões na prova. Na última prova, eu fiz o apanhado, né, do grupo 3, que seria questão periférica. Previdenciário, Seguridade Social, penal, internacional e direito comunitário. Direito comunitário é o quê? É o direito do Mercosul, basicamente. Não é direito comunitário, mas como nós temos aí o Mercosul, aí chama de direito comunitário. Direito comunitário mesmo da União Europeia. E também pode cair, né? Faz parte do edital. São 8 questões envolvendo o grupo 3. Ou seja, 8% da prova, né? E aí vem a grande questão. Eu posso desprezar esses 8%? Será que eu posso desprezar esses 8%? Né? Não, não posso. Né? Porque essa questão, essas disciplinas, que seriam as disciplinas periféricas, mesmo na prova objetiva, porque não seriam cobrados com tanta profundidade, porque tem um número menor de questões, são elas que vão fazer a diferença. Né? Por quê? Porque as top todo mundo sabe. Então, né, como você se preparou? Por quê? Por que eu vou fazer o concurso da magistratura? Né? Porque a gente tem aquela máxima, né, André? Né? Ou você ama o direito do trabalho, ou você não gosta do direito do trabalho. Tem isso que o professor de direito civil fala? Né? Lá, o professor de direito civil faz bullying lá com o professor do direito do trabalho na faculdade. Né? Então, é assim, se você está fazendo uma carreira trabalhista, é porque você gosta da matéria, é um direito dinâmico, né? Então, você vai se preparar para as disciplinas top. Estou usando o termo porque o André gostou. Tá? Então, você está preparado. Então, você vai acertar basicamente tudo. Né? Vai errar uma ou outra. Mas você espera que, na sua preparação aprofundada nessas disciplinas, você acerte tudo. Como a grande maioria de realmente, né, ali está na primeira fase competindo com você, né?
por causa da nota de corte, também irão acertar, né, no mesmo patamar, no mesmo nível. Aí vem as questões que são centrais, mas não são as top, que vai demandar também um estudo no mesmo patamar, né? Porque na prova objetiva, todas as questões, né, vale a mesma coisa, né? E aí você vai estudar também. Por quê? Porque elas são questões, embora cobradas com menos profundidade, né, você não vai poder dispensar. E aí vem esse grupo 3, né, que, né, tem poucas questões. São essas disciplinas que vão fazer a diferença, né? Minha experiência, eu era procurador do INSS, então eu tinha por obrigação acertar todas as questões de previdenciário, né? Obrigação, procurador do INSS, mestre em direito previdenciário, né, na época que eu fiz o concurso, né? Então tinha que acertar tudo. Era 100%. Bom, teve prova que eu errei, sabe? Né? Mas depois a questão foi anulada, então não conta, né? Porque a questão estava mal formulada mesmo. Às vezes você conhece tanta disciplina, a matéria, que você erra porque você conhece demais. Eu errei uma questão de direito previdenciário no concurso de juiz do TRT, né, a questão lá da estabilidade, né, que você tem estabilidade por pelo menos, no mínimo, né, 1 ano. Né? E a resposta certa era que saiu no gabarito, né? Você tem estabilidade de 1 ano. Eu considerei essa errada, mas era esse o gabarito. Então, você, por conhecer de base assim, você pode errar. Não é o normal, né? Então, essa questão estava mal formulada. Bom, enfim, né? Direito internacional, que é uma disciplina que eu adoro, tinha que acertar 100%. Né? E isso fez diferença. Por quê? Porque eu garanti pontuação nas disciplinas periféricas, onde não são cobradas com tanta profundidade e que muita gente, estrategicamente, uma estratégia equivocada, deixa de estudar. Não, eu não vou estudar essa disciplina porque cai poucas questões, eu vou me concentrar, né, no núcleo, né, do que é o principal na prova e vou, né, desprezar essas disciplinas. E aí você perde 8 questões que pode fazer diferença. Né? Eu já deixei de ir para a segunda fase por 2 questões. Né? Então, faz diferença você perder algumas questões porque você deixou de estudar. Né? E outra coisa, no Ministério Público, você não vai chutar, né? Não é uma estratégia boa, porque, né, para o concurso seguinte você pode ficar devendo, inclusive. Né? Brincadeira. Né? Lá no Ministério Público, se você errar 4 questões, você desconta uma. Né? Então, ainda você tem que pensar nessa estratégia, né, de, às vezes, deixar de responder alguma questão que você não sabe ou alguma matéria que você, né, erradamente deixou de estudar. Né? Então, eu vou contar, assim, vou fazer uma confissão. Né? Eu não gostava muito de civil. Né? Eu tinha um professor chato na faculdade, etc. Enfim. E aí a minha estratégia era, eu só vou responder a questão de civil, né, se eu tiver certeza. Né? E aí, se eu não tiver certeza, eu vou deixar em branco, não respondida, para eu não ser penalizado. Né? Então, a minha estratégia, né, na minha preparação, que depois eu entendi que era uma estratégia errada, era não estudar direito civil
né, é o mínimo. Tá? Por isso, pessoal, assim, a minha concepção, nós devemos estar preparados, né, para, né, responder com a profundidade que cada uma das fases demanda, né? Na prova objetiva, uma cobrança sem tanto aprofundamento, né? Súmula. Né? Na prova do Ministério Público sempre caiu muita súmula, né? Do TST, já caiu NR, né? Já caiu e cai as convenções internacionais, ou seja, né? A gente tem que conhecer a prova, tem que mapear as provas anteriores, fazer, né, uma análise do que cai mais, né, do que aquelas questões que não são tão cobradas. E aí a gente vai, né, com esse mapeamento, aprofundando naquelas que realmente são mais cobradas no concurso. Né? Eu vou até aproveitar esse gancho, Augusto, até para explicar para o pessoal o que eu acho importante, né, destacar, né, aproveitando a sua fala. Quando a gente desenvolveu o PRO primeira fase, eu, como coordenador, a minha preocupação sempre foi tentar imprimir o que mais cai, né? Obrigado, Paulo. Pô, obrigadão. O que mais cai no concurso, né? E dimensionando o grau de aprofundamento. Então, por exemplo, os professores que gravaram matérias periféricas se preocuparam em trazer o essencial com base na estatística do que mais cai. Então, a gente tentou, no curso, fazer esse trabalho de mapeamento que o Augusto falou. A gente fez um mapeamento na hora de gravar. Então, pensando no que mais cai estatisticamente, com a profundidade necessária naquilo, conforme o tipo de disciplina, se é mais aprofundada ou se ela é periférica. Então, isso foi feito com todas as disciplinas, né? Talvez internacional seja uma exceção, que a gente enquadra mais como periférica, mas o Augusto, que gravou internacional, e como o MPT cobra bastante internacional, ele deu uma profundidade já um pouco maior do que a média para uma primeira etapa. O que é muito bom, porque vocês vão usar isso de base para as outras fases, né? Quando você chega numa discursiva, conhecer internacional, por exemplo, é cereja do bolo, é aquele que você vai lá e menciona a convenção da OIT, menciona o PIDESC, né? Você menciona um normativo internacional e mostra para o examinador que você tem conteúdo. Então, tirando a internacional, que a gente teve essa preocupação de aprofundar um pouco mais, em que pese seja uma periférica, digamos assim, as outras disciplinas a gente foi dosando. Então, por exemplo, em direito do trabalho mesmo, que eu gravei boa parte do conteúdo, a parte de individual foi eu que gravei. Eu me preocupei em aprofundar os temas que mereciam aprofundamento. Tem tema que não merece tanto aprofundamento para a primeira etapa, falei de forma mais rasa. Temas que eu sei que tem maior necessidade de aprofundamento, eu aprofundei. E isso foi feito com todas as disciplinas e todos os professores. Tá? Então, o papel nosso como curso, claro, não é... Quem passa é o aluno estudando, né? É tentar ser um encurtador, um facilitador. E a gente tentou fazer isso com o curso. Acredito que vai ajudar bastante o pessoal. Tá? Então, já aproveitando só para dar aproveitar esse gancho aí para explicar um pouco de como foi estruturado o próprio primeira fase. Tá bom? Eu vou aproveitar, inclusive, e ainda responder uma dúvida que tinha ficado lá atrás, que era sobre as disciplinas novas da Resolução 75 do CNJ. Foi Átila que perguntou. Essas novas disciplinas, elas entram nas periféricas. Né? Não é o coração das carreiras. Mas, justamente por serem periféricas, são estratégicas no presente momento. Né? Você, como Augusto bem colocou, não vou estudar direito do trabalho, né? Não vou estudar matéria periférica, porque isso eu não gosto, porque isso não é o cotidiano do juiz ou do procurador, é uma estratégia ruim.
porque é na periférica que você vai pontuar, que é a periférica que o seu colega não estudou direito. Né? E a periférica costuma ser rasa, então, com um conteúdo relativamente simples, você, às vezes, resolve muita questão. Né? E aí, falando das novas, elas entram nas periféricas. E, assim, uma aposta minha, mas, claro, o Leandro vai falar na sexta com vocês, é LGPD. LGPD é uma que é prato cheio para cair em primeira etapa dessas periféricas, porque é letra de lei, né? Não vão inventar questões do arco da velha em LGPD. Mas quer inventar, provavelmente, questões texto de lei. Né? É novidade, muita gente não vai ter estudado. Então, aproveitando para dar essa consideração e já responder a Átila, que não respondi, as disciplinas novas, a gente está avaliando de fazer um curso específico dessas novas disciplinas, tá? Talvez a gente faça um curso específico das disciplinas novas, mas acho que isso só compensa para quem já tem uma bagagem e só quer se atualizar. Para quem quer estudar para a carreira de forma mais ampla, é melhor fazer o próprio, porque até em custo-benefício é muito mais vantajoso. Tá bom? Diga lá, Augusto. Eu só entrei para fazer estilo... Sabe estilo... Como é que chama? O Milton Neves? Eu fiz tipo um Milton Neves, né? Merchan Neves. Entrei no meio, fiz uma propaganda e agora eu volto. Tá certo. Mas é assim mesmo, a propaganda é a alma do negócio. Vocês terem uma ideia, teve um concurso do Ministério Público do Trabalho que era nas questões, foi no mesmo concurso. Uma questão cobrou o ano que foi editada a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, né, que inaugurou a doutrina social da Igreja. E, na mesma prova, perguntou o significado da sigla INSS. Né? O que quer dizer INSS? Bom, eu acredito que tenha sido o juiz, né, convidado que fez. Né? Depois eu conto para o André quem foi. Né? Mas cobraram isso. Né? E você vai decorar em que ano, né, foi editada a encíclica Rerum Novarum? Né? E ainda perguntava quem foi, acho que perguntava quem foi o Papa. Né? Era daquela assim, a encíclica Rerum Novarum, editada, aí vem, né? Pontinho, pontinho, né? Foi editada pelo Papa, pontinho, pontinho. Né? Bom, eu acertei porque eu gosto de história, né? Então eu nunca deixei de aprofundar assim, o conhecimento histórico das matérias, né, que eu gostava. Eu gosto de história, eu lia bastante. Né? E INSS. Né? Se eu perguntar aqui, o que quer dizer INSS? Né? É Instituto Nacional da Seguridade Social, ou Instituto Nacional do Seguro Social, ou mais duas besteiras lá. Né? Ficou na dúvida. Né? E foi uma questão que, estatisticamente, muita gente errou. Porque botou o quê? Botou lá Seguridade Social. Né? Por quê? Porque nós temos aí o sistema de Seguridade Social, só que o INSS quer dizer Seguro Social. Né? Então, às vezes, a gente acha, né, que, né, é uma coisa tão boba, né, que a gente, às vezes, deixa passar, deixa de ler. Eu não vou ler, né, as primeiras páginas dos livros do Godinho, por exemplo, né? Aí eu passo lá, né, princípios, né, evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, no mundo, etc. Papá. Aí são 150 páginas. Opa, ganhei 150 páginas. Mas a gente tem que estudar isso. Né? Não adianta. Princípios. Né? Celso Antônio Bandeira de Mello já falava que é o alicerce do edifício. Então, a gente, às vezes, acha que está, né, tá sendo esperto quando a gente, na verdade, está deixando a oportunidade de eu criar uma base que vai me ser importante, talvez não para a primeira fase, mas lá para trás. Por isso que é importante estudar estrategicamente cada uma das fases, né? Porque o estudo é diferente. Né? Mas, aí na minha concepção, tá, André? Não sei se, né, a professora Irata, enfim, falou diferente. Né? Eu acho que a gente deve fazer uma preparação, né, não estanque, mas uma preparação. Eu vou fazer a primeira fase. Né? Então,
do concurso. Eu acho que a gente tem que se preparar estrategicamente para a primeira fase, mas não abandonar um estudo, né, também para a segunda fase, né? E mais para frente pensar na terceira fase, mas, né, eu acho que a gente tem que fazer essa preparação simultânea, né? Ainda principalmente quem, né, está começando, né? Porque já vai ganhando gordura, né, e conhecimento acumulado para começar a aprofundar eventualmente, né, porque assim, a gente às vezes vai ficar na primeira fase, né, 1, 2 concursos, a gente espera que não. O PROMAS vai né, eu estou falando que o PROMAS é diferenciado, estou falando genericamente, né, o PROMAS, né, vai, né, prepará-los, né, para obter, né, o melhor rendimento nas provas, né? Mas às vezes que a gente está estudando sozinho, a gente não passa na primeira, não passa na segunda, vai acumulando conhecimento, daqui a pouco a gente está passando em tudo. É assim, né? Como se fosse um... É impressionante, né? Todo mundo fala isso, mas você não acredita. Tem um determinado momento que eu começo a passar, né, em todos os TRTs, quando tinha lá, né, o concurso, o TRT eu acho que era concurso turístico, né? Um dos T's era de turismo, porque você ia fazendo em vários lugares, né? São 24 TRT, você ia conhecer o Brasil inteiro, né? E aí você vai passando em tudo. Você passando em tudo por quê? Porque você acumulou conhecimento, já conhece as provas, né? E já faz... E aí eu fiz a prova do TRT da terceira região, que toda a prova era assim. Aí faz a que era todas, várias alternativas, né? E as alternativas eram várias assertivas, e as alternativas eram assim. Você deve se lembrar dessa prova, André. Tem uma certa, tem 2 certas, tem 3 certas e tem 4 certas. Não era, né, a 1 e a 2 está certa, porque você vai malandramente, né? Essa aqui eu tenho certeza que está errado. Aí você vai eliminando. Era assim, 1 está certa, 2 está certa, 3 está certa. E essa foi a prova que eu passei, né? Porque eu só... Ficou de doido, mas enfim. Graças a Deus, isso não existe mais, tá, não, pessoal? Fiquem tranquilos, isso aí foi regulamentado, não pode ter isso. A prova isso inteira, mais, graças a Deus. A prova inteira do TRT foi isso, né? Enfim, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou responder aqui, né, alguém que ficou muito preocupado. Leva muito tempo para mudar de cidade, né? É uma preocupação, né, talvez quem queira fazer o Ministério Público, né? Depende, né? É uma resposta. Depende do quê? Depende se no próximo concurso, né, vai ter um número razoável de vagas, se vai dar posse, porque quando você tem, né, um concurso com muito número de vagas, por exemplo, meu concurso passaram 32, se não me fala a memória, né? Que era a média, basicamente, que é passar um concurso. No concurso seguinte, foram aprovados 102 candidatos, né? E deram posse para 102 procuradores. Ou seja, isso, no concurso de remoção, moveu completamente a carreira. Então, eu, por exemplo, né, consegui a minha segunda opção, né, na remoção, que era Santos, né? Eu sou carioca, mas não sei por que, né, eu preferi ir para São Paulo, né? Porque eu era procurador do INSS em São Paulo. Então, depende, né? A minha esposa é cearense, é procuradora também. O Ministério Público tem isso, né? Ele também é uma agência casadoira, né? Então, tem muitos procuradores que casam com procuradoras, né? E ela é cearense, e nós demoramos, né? Porque eu não tinha mais opção, né? Eu tinha que seguir, né? Então, ela não perguntou para mim, você quer ir, né, pedir remoção para Fortaleza? Ela mesmo que fez lá a minha opção. Levou 12 anos para chegar em Fortaleza, tá? Ou seja,
é um tempo razoável se você, né, é natural daquela cidade que é uma capital do Nordeste, normalmente. O Nordeste é muito concorrido, né? Isso para a magistratura também. Remoção para a magistratura para o Nordeste. Fortaleza, eu acho que é o mais concorrido até na magistratura também. Eu acho que sim. Fortaleza para procurador. Todos os cearenses querem voltar para Fortaleza. Porque o cearense é o seguinte: o cearense ele se espalha pelo mundo, né? Você encontra cearense em tudo quanto é lugar. Pensa assim, né? Sei lá, um restaurante no Nepal, né? No sopé do Monte Everest, vai ter um cearense lá, né? Todo lugar tem cearense. Minha esposa vai fazendo essa pesquisa, ela pergunta em qualquer lugar, você é cearense, né? É. Mas depois o cearense tem que voltar para a Terra Santa, né? Então, é isso, né? O cearense, eu brincando, ele tem duas opções, ou vira comediante ou é concurseiro, né? E tem muito candidatos, né, cearenses que são aprovados, então tem essa peculiaridade. É difícil. Então, tudo vai depender, né, respondendo a Nicole, né, vai depender de qual é a cidade que você quer sair. Agora, mudar de cidade, provavelmente no próximo concurso você muda, né? Porque você pode sair de uma cidade horrível para uma menos ruim, né? Aí vai chegando mais perto de casa. É assim que funciona no MPT. Porque é nacional, né? Diferente um pouco se você é paulista, né? O paulistano, né? Não sei muito bem qual é a diferença, mas você, sei lá, nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, e passou no TRT da segunda região, votando, vamos imaginar que volte o concurso regional, né? Você sabe que você vai ficar, né, rodando por aí, provavelmente, mas no máximo você vai para Santos, o mais distante é do Guarujá. Guarujá, né, Mogi das Cruzes, etc. Né? Você sabe que você vai ficar por aqui. Diferente de um estado como o Amazonas, né, por exemplo. Então, tudo depende. Mas é como o Lucas falou. Pessoal, passou, você toma posse em qualquer lugar. Depois você vê como é que fica. Depois você vê como é que você vai ajeitar a sua vida, né? Depois você vê. São as peculiaridades das carreiras, não tem como fugir, né? Os problemas mudam de acordo com a carreira, né? Para a magistratura do trabalho, você tem a questão que é regional. Então, legal, eu gosto muito, eu queria muito morar em Fortaleza, por exemplo, mas passei em Minas. Tem que ter vaga lá para eu permutar ou para pegar uma remoção. Permutar dificilmente tem, porque não tem ninguém querendo sair. Então, é um tipo de situação, né? O MPT, que é nacional, existem essas remoções internas, mas também são demoradas, nada é tão rápido, né? Enfim, são as peculiaridades inerentes à carreira. Eu vou aproveitar aqui, o Papinelli perguntou sobre reforma trabalhista, se questões anteriores, né, a 2017, temáticas anteriores à reforma poderiam cair. Não vejo como, tá, Pavinelli? Porque, na verdade, especialmente na primeira etapa, é lei vigente. Não vou te perguntar a lei passada, então não se preocupe. O que, assim, com muito esforço, né, poderia acontecer é uma pergunta, por exemplo, numa prova prática, se envolver uma questão intertemporal, por exemplo, uma sentença, que aí tem uma questão intertemporal. E aí eu tenho a prescrição, né, período anterior à reforma, depois da reforma. Sueli, por exemplo, que é aluna da turma de sentença. Quantas vezes eu fiz sentença para o pessoal com direito intertemporal? Porque é possível ter pré-reforma e pós-reforma. Mas isso, especialmente para quem está começando, eu não me preocuparia tanto, porque a tendência é cada vez menos ter qualquer chance, mesmo numa sentença. Na primeira etapa, zero chance. Esquece isso na primeira etapa. Estuda a lei vigente. Quando chegar numa preparação de sentença, aí, se for o caso, você vai aprender um pouco da questão intertemporal, tá? Não se estresse com isso. E aproveitando até uma fala do Augusto, né, sobre a preparação para as demais fases,
eu tenho uma consideração importante. O que eu vejo, tá? E aí eu não conheço todos vocês, alguns já saíram. O que ocorre? Depende de como está o seu estudo, né? Qual está a sua base. Eu sempre tive a seguinte impressão, e aí você tem que conhecer também sua rotina, o seu tempo, etc. Se você ainda está muito começando, eu sempre acho interessante primeiro focar numa base, formar uma base geral, né? Estou cru, estou começando, eu vi que o Lucas aqui acabou de formar, tirar o OAB, está no começo, não vai ainda para a discursiva. Faz primeiro a base, faz a cama, né? Faz a sua base de conhecimento, panorâmica, com uma profundidade legal e tal. Quando você já tiver com uma basezinha mais legal, você começa a mesclar a discursiva. Pô, já estou ficando legal em discursiva. Aí você foca em mesclar a prática. Aí você vai colocar ou sentença ou peça do MPT, né? Que também são... Aí não tem jeito, é totalmente diferente o curso e a prova, né? Não tem como, é muito diferente. Sentença é muito específica, peça do MPT é muito específica. Então, a minha sugestão... eu já estou com uma bagagem legal. Vou fazer a primeira fase, porque eu quero melhorar, mas eu já tenho uma bagagem, eu acho que já dá para fazer discursiva. Legal. Já começa a mesclar para ir dando esse aprofundamento, tá? Eu vou aproveitar, inclusive, que o Augusto está aqui e vou explicar um pouquinho do curso. Acho que o conteúdo a gente já passou, né, Augusto? Mas eu vou falar um pouquinho do curso de discursiva, só para aproveitar a presença do Augusto. Muitas vezes, e a gente vai ter lançamento de discursivas em breve. O curso vai começar lá para meados de fevereiro. Nem avisei o Augusto, né? Não combinei com ele. Falei que o curso vai começar, que ele vai dar aula, mas não avisei para ele. Não sei nem se ele vai poder. Estou contando que ele pode. Não faz essa cara. O curso de discursiva funciona justamente para te ajudar nesse aprofundamento, que é fazer a curadoria de material, né? Na verdade, eu acho que o que a gente mais faz, né, Augusto, é uma curadoria de material. A gente corrige as redações, né? A gente fica a par dos temas quentes do momento, né? Os debates relevantes, cria casos práticos ou casos teóricos, põe as questões para a pessoa fazer, 2 por semana, mas fornece um material de apoio, né? Confiável para você ler e ir aprofundando. Então, é legal para ir usando para aprofundamento, né? Tem gente aqui que eu sei que faz o curso, o Paulo que estava aqui fez o curso, o Sueli também. Então, assim, é nesse sentido, né? Então, só que demanda. Então, você já tem que estar com uma basezinha bacana para você não se perder. Então, assim, era só para aproveitar e fazer essa explanação. Como eu sei que já ontem teve, e hoje talvez tenha gente também interessada em entrar no Discursivas, quando a gente abrir, porque a gente abre lista de espera. Primeiro a gente abre para os atuais alunos, depois a gente abre as vagas que sobrarem para o pessoal que está na lista de espera. Então, quem animar, entra no grupo da lista de espera, que vale a pena. Mas depois eu retomo esse assunto, não é para hoje. Respondendo a Isabela, o lançamento. Vou dar dica aqui entre nós, como estamos só em poucos aqui, tá? Eu não devia falar, mas amanhã é imperdível, tá, Isabela? Amanhã é o dia a participar, porque amanhã é mais do que um lançamento, mais do que o pré-lançamento, né? Porque, na verdade, a gente vai fazer o pré-lançamento. É mais do que o pré-lançamento. É pré-lançamento com presente. Já organizei um presente top, que vale a pena, para amanhã, tá? Então, amanhã é o dia imperdível. Vem amanhã, porque vai compensar e vai ser um negócio assim, rápido e rasteiro, porque é o que dá para disponibilizar do presente em si, tá? Depois ele entra no pré-lançamento, depois ele vai para o valor final, que aí não tem mais o que fazer. Espera, quem sabe, um descontinho na Black Friday, alguma coisa assim, tá bom? Augusto, você ia falar mais alguma coisa? Já passei muito do seu tempo, você está cansado aí, você queria complementar alguma coisa? Não, tranquilo. Eu só tenho a agradecer, né, a todos que também disponibilizaram o seu tempo para me ouvir, né? Eu me sinto honrado. Foi realmente, né, uma audiência boa, né, André? Espero que vocês que estiveram aqui hoje, né, estejam animados, porque
vale muito a pena, né? Eu tenho isso para deixar com você. Vale muito a pena o esforço na preparação, né? E depois, né, é muito assim, gratificante a gente ter uma carreira, né, em que a gente pode fazer a diferença socialmente, né, em relação a vários aspectos da nossa sociedade, né? Independente aí de pensamento, ideologia, etc., né? São duas carreiras que fazem realmente a diferença entre várias carreiras jurídicas, né? E, né, ganhando, né, um salário que não é assim muito fantástico, sei lá o quê, mas é um salário que permite que a gente possa ter o nosso conforto, sabendo que estamos fazendo, né, bem para a sociedade, tá? E eu agradeço a atenção de todos, né? Só desejo sucesso. Tenho certeza que vocês vão ter sucesso, né? Começaram muito bem, né? Querendo conhecer um pouco mais o Promage, né? Né, não é porque estou aqui junto ao André, né? É um curso realmente especial e diferenciado, né? O André é uma pessoa muito dedicada e um grande estudioso e tem se dedicado a levar um conhecimento qualificado, né, para os alunos, ajudando realmente a aprovação, né? Então, André, é isso. Pô, eu que Também fiz agradeço, Augusto. Obrigado pelas palavras. Não foi combinado, tá? Até porque não deu nem tempo de combinar. É de coração mesmo, André, e é verdade, né? Quem fizer os cursos vai gostar, eu tenho certeza, né? E a gente está sempre à disposição. Valeu, Augusto. Obrigadão. Obrigado de coração. Obrigado pelo tempo que você dedicou aí para a gente. O pessoal que está aqui presente ainda, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o Augusto livre, pode sair, Augusto, se quiser. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser tirar comigo aqui, eu dedico uns minutinhos finais para tirar. Se tiverem tranquilos, não tem dúvidas e está ótimo, a gente se vê amanhã às 19 horas, mesmo link. Continue no grupo do Telegram, porque a gente vai mandar mais material lá. Tem um materialzinho em PDF para mandar de hoje, que eu vou mandar daqui a pouco. Tá bom? Se tiverem dúvida, quem tiver, manda agora aí, ou cale-se até amanhã. Augusto, brigadão. Obrigado, pessoal. Sucesso. Estou achando que o pessoal está de boa. Então, meus amigos, vou saindo aqui também. Qualquer coisa me chamem no Instagram, que eu tiro dúvida, a gente troca uma ideia e beleza. Tá bom? Fico feliz que gostaram, tá? Que bom. Eu que agradeço a presença. Eu vou até tirar uma fotinho, né, do pessoal agradecendo aqui. Eu sempre gosto.